É muito comum os clientes que me procuram reclamarem de obesidade, né? Querem vir aqui, entre outras coisas, óbvio, também falam que eu também queria, sabe, estou acima do peso, queria voltar um pouquinho, perder uns quilinhos, né? E ultimamente isso tem acontecido bastante, então eu acho legal passar para vocês, até para compartilhar com os terapeutas, né? Terapeutas alunos ou os terapeutas clientes que fazem comigo o counseling. É interessante isso, apesar de eu já ter comentado com alguns deles. A obesidade é um assunto bem complexo, não é algo que você consiga consertar por uma única via, só fazendo isso ou só fazendo aquilo. É preciso analisar caso a caso, porque cada indivíduo tem a sua causa daquela obesidade. Então, não é só problema hormonal, não é só compulsão, não é só depressão, não é só fator genético, não é só fator hereditário, é um conjunto, não é só emocional, não é só físico, é um conjunto de coisas. Vamos analisar um pouco de outras maneiras. O mais óbvio, o mais que fica na cara é que Lowen e Reich já falavam que o nosso corpo forma couraças, tá? Dependendo da idade, dependendo das cicatrizes, os traumas ou as necessidades que aquele corpo identifica, vai formando as couraças, tá? Quando o sistema da pessoa, o inconsciente da pessoa, entende de alguma maneira, ou por trauma, ou por outras questões, que aquele corpo precisa ser protegido, naturalmente esse corpo começa a desenvolver uma couraça mesmo, que é a gordura. Tem indivíduos que usam defesa de outras maneiras, desenvolvem outras questões. E tem indivíduos que desenvolvem isso através da gordura. Então cria uma barreira aonde aquele sistema, aquele indivíduo, aquele inconsciente se sente mais protegido com essa barreira de gordura. E se você remove essa barreira de uma maneira muito rápida, né, numa cirurgia estética, ou fazendo lipo, ou de alguma outra maneira, que aquele corpo seca em pouco tempo, o sistema, ou inconsciente daquela pessoa, se sente agredido, se sente invadido e se sente completamente desprotegido. Aí o que o organismo faz? Cria uma nova barreira mais forte. Imagina que, de repente, imagina que você mora numa casa e de repente, sei lá, o muro caiu porque o vento soprou, porque um carro bateu ali, remove aquele muro. Como que você vai se sentir? Vulnerável. Vai se sentir mais frágil, vai se sentir em perigo. Então, na primeira noite, provavelmente você não vai dormir direito, e no dia seguinte você vai tratar de colocar uma barreira ali, ou já construir um muro. Mas com certeza você não vai construir o muro da mesma maneira. Você vai colocar uma barreira ali. Então, na calçada você vai colocar aqueles postezinhos para evitar que outro veículo se perca e derrube o seu muro, ou você vai fazer um muro mais grosso, você vai fazer um muro mais reforçado. Então isso também acontece no organismo. Então quando a pessoa perde aquela proteção de uma vez, tá, literalmente da noite para o dia, o sistema entra em pânico. E aí ele começa imediatamente a fazer uma nova barreira, que vai ser ainda mais forte. Por isso que tem muitos casos que a pessoa faz lipo, faz cirurgia
e 6 meses, um ano depois, volta, e volta pior do que estava. Segundo Lowen, o corpo leva 7 anos para se adaptar. Só que, por que tem essas barreiras? Por conta da maneira como a pessoa entende o mundo, como ela enxerga o mundo, por conta de como ela tem as suas atitudes. Então, a partir do momento que a pessoa muda suas atitudes, o corpo começa a responder. E segundo Lowen, o corpo vai demorar cerca de 7 anos, de 7 a 9 anos, para responder em relação àquela mudança de atitude. Então imagina, se o corpo leva de 7 a 9 anos para começar a se ajustar e se adaptar, para poder entender aquele novo formato, imagina como que é se você remove tudo de uma vez e como que fica o teu sistema. Por isso que nessas circunstâncias, dependendo da situação, do nível de gordura, o nível de obesidade e tudo mais, é obrigatório que a pessoa faça um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, que é justamente porque o sistema vai gritar. E aí aquela pessoa, o que é mais comum de acontecer, quando as pessoas fazem bariátrica ou fazem coisas assim, perde muito peso, e aí não pode mais comer, ela procura um outro vício. Então, antes o vício era comida, diminuiu o estômago, não cabe mais, então vai para outros vícios. Vai para cigarro, vai para bebida, vai para droga, vai para sexo, vai para outros vícios. Aí desvia a compulsão dela, que antes era comida, desvia para outros caminhos. Então, por isso que tem que ter o acompanhamento. E aí entra de novo no que eu falei. Por que isso acontece? Porque não foi tratada a origem. Foi só tratada a causa. Se tratar só a causa e não tratar a origem, vai voltar ou vai ficar, a pessoa fica perdida. Porque o sistema inconsciente dela, o subconsciente e o inconsciente, o próprio sistema da pessoa fica perdido. Não sabe o que fazer. E é aí que eu quero chegar. Que é o que eu tenho explicado para essas pessoas que me procuram. Então precisa verificar outros fatores. Precisa entender como foi a infância dessa pessoa, como que são os pais, como que os pais tratavam essa criança, se a criança já era gordinha, se não era, como que era na escola, como que não era. Verificar até questões de outras vidas, muitas vezes as respostas estão mais lá atrás. Culpa, por exemplo. Culpa é um tipo de sentimento que na verdade é um elemental que faz com que a pessoa se sabote. É o tal do autoflagelo, né? É a autossabotagem. E uma das sabotagens muitas vezes é isso. Porque quando a pessoa está mais gordinha, ela entende, não é verdade, mas ela entende que sendo mais gorda, ela vai aparecer menos, as pessoas não vão olhar para ela. Então, se ela tem um trauma, por exemplo, de relacionamento, em vidas passadas, onde ela foi muito maltratada em relacionamento, nessa vida, ela tem a memória celular dela que vai começar a avisar que relacionamento não é legal. Então, o que o corpo faz? O corpo usa do que ele tem para se defender disso. Então, uma das coisas pode ser justamente ganhar peso. Porque na cabeça daquela pessoa, se ela tiver mais gordinha, ninguém vai se interessar por ela. O que não é verdade. Porque uma coisa não tem a ver com a outra. Tem muita gente que está acima do peso, se relaciona super bem, está sempre cercado de gente, está sempre com namorado, está sempre gente em cima, mas isso é como a pessoa se vê, não é como os outros enxergam ela, porque os outros vão enxergar você da forma como você se vê. Então, se isso te incomoda, vai incomodar também aos outros. Então, muitas vezes, fatores traumáticos vão causar esse tipo de atitude e fazer com que essa pessoa fique num peso fique acima do peso e que ela não se cuide.
Porque a autossabotagem, ela entende que ela tem uma culpa, que ela não sabe que ela tem essa culpa. É uma culpa que fica só acusando no sistema ali, não é consciente. É questão de outras vidas ou outras situações, ou até situações que ela não se lembra. Traz essa culpa traz uma autossabotagem, que no caso de algumas pessoas vai se traduzir no excesso de peso. Para outras pessoas, traduz em doenças respiratórias, doença de pele, doenças autoimunes, super comum atualmente, principalmente, né? E cada um entende de uma maneira, cada organismo se defende de uma forma. Então, a culpa também pode ser um fator que vai fazer com que aquela pessoa fique acima do peso. Então, é só tratar isso, voltar lá atrás, nos registros lá atrás daquela pessoa, e verificar o que aconteceu, mudar essa situação lá atrás, e o sistema vem ajustando. Então, vai ajudar. Agora, independente de ser emocional, de ser de vidas passadas, de ser de realidades paralelas de repente, de ser do que for, precisa olhar o físico. Não adianta seguir nenhum tipo de outro tratamento se não olhar também o físico. Por quê? Porque hoje a gente não acha fácil comida saudável. Não existe mais comida saudável pela própria questão da situação atual. E isso traz consequências bem complicadas. A maior consequência hoje é o glúten. O glúten, a lactose. Por quê? Porque os cereais hoje não são os mesmos de 30 anos atrás. 30 anos atrás, o trigo, a cevada, o malte, o centeio eram ok, eram saudáveis. Você comia um pão era gostoso, era saudável, não te trazia problema. Hoje não. Hoje o pão traz problema por causa do glúten. O leite também, há 30 anos atrás, que vinha em garrafa inclusive, e estragava em um dia, era leite de verdade. Hoje não é mais o mesmo leite. Hoje você compra um leite integral, que fica na caixinha lá, leva 30 dias, mais até, que fica lá sem geladeira, sem nada. E mesmo depois de aberto, se você não puser na geladeira, ele também não estraga, ele leva um tempo para estragar. Isso significa que melhorou a qualidade do leite? Não. Não, significa que tem alguma coisa errada aí, porque não é natural. Porque o natural tem que estragar rapidinho. Não leva nem um dia. Um leite natural não dura nem um dia para começar a estragar. Eu não vou nem entrar na questão de que porque o ser humano é o único que toma leite de outro bicho. Vou entrar nessa questão aí. Então, não é a mesma coisa. Tá? Então, tem a lactose, que traz inflamação. Tem o glúten, que traz inflamação. Tem vários outros componentes que trazem inflamação. A gente consome hormônio sem precisar consumir. Então isso resulta em quê? Hoje as pessoas comem muito mal. As pessoas comem muita coisa que engorda e que não nutre. Se você tem um intestino inflamado, por conta do glúten, por conta da lactose, por conta de outras situações, esse intestino não absorve os nutrientes. As pessoas tem, em média, se você fizer uma pesquisa de quanto tempo as pessoas levam para almoçar, as pessoas falam com orgulho que almoçam em 10 minutos. E se alguém fala que leva 40 minutos para comer, ele fala com vergonha. E tinha que ser o contrário. Você tinha que falar com vergonha que você come em 10 minutos. E com orgulho quando come em 40. O que acontece? Quando você come em 10 minutos, você não mastiga direito. Você não olha para o que você está comendo. Você não saboreia. E tudo isso faz falta no momento da digestão. Além disso, o teu intestino, o teu sistema digestivo, não vai absorver nutriente, porque ele está inflamado. Ele tá todo... Os poros estão entupidos. Então ele não puxa nutriente. Qual é o resultado disso? Aquele quilo que você come no prato,
aquele monte de coisa que você come no prato, vira uma massa só. Essa massa entra no teu sistema, não é quebrada porque você mastigou 3 vezes e engoliu, você cortou um pedaço grande, mastigou 3 vezes e engoliu, aquilo foi para o estômago não conseguiu quebrar, manda para o intestino, para o delgado não consegue quebrar e manda para o grosso, para mandar embora. Aí o que acontece? Você acumula gordura ruim, não gordura boa, você acumula gordura, os nutrientes não são absorvidos, muitas vezes isso tudo resseca lá dentro, aí além de ter intestino preso, que é bem comum também, você não absorveu nada de nutriente. Então isso acaba gerando, acumula gordura e não traz energia. Então a pessoa fica gordinha, fica acima do peso, sem energia. Então não adianta você querer só fazer dieta. Fazer a dieta da lua, do sol, disso, daquilo. Porque vou cortar carboidrato, vou cortar isso, vou cortar aquilo e vou emagrecer. Ok, vai acontecer, mas você vai perder energia. Então você tem que tratar direito. Quem que vai ajudar você a fazer isso? Um nutrólogo, um médico integrativo, alguém que entenda de nutrição, alguém que faça um mapeamento no teu sistema de nutrientes, minerais, hormônios, o que falta, o que não falta, que vai tratar do teu intestino, vai tratar do teu sistema, desinflamar o teu sistema. Aí você começa a puxar, o teu sistema começa a receber energia, teu corpo se sente forte, se sente nutrido. Aí a atividade física vai ser essencial, porque aí você começa a transformar a gordura em músculo. Aí você começa a mudar a tua vida. E obviamente com isso, você vai dar uma emagrecida. Mas aí você vai emagrecer com saúde. Então, o fato de emagrecer não é só fechar a boca. Tem que verificar coisas, muitas vezes, lá longe, lá atrás. Fazendo todo essa força-tarefa, a pessoa consegue melhorar o peso, ter saúde, melhora a autoestima, melhora tudo, com saúde, entende? Mas ela precisa procurar os profissionais corretos. Então tem que procurar um médico, de preferência um médico integrativo, tem que procurar um nutrólogo ou um nutricionista que olhe mais holisticamente, por isso é integrativo. Né? Procura um terapeuta holístico para verificar essa questão energética do teu corpo. E as questões emocionais, as questões do passado, essas questões mais espirituais, muitas vezes. Então, esse conjunto de tratamento vai trazer um resultado legal para o seu cliente, se for o caso, ou para você, se for o caso também. Tá? Então, eu espero ter ajudado a fazer você entender. Porque tem muita gente que vem e fala, poxa, faz anos, não consigo. Consegue sim. Tendo esse entendimento, a pessoa consegue. Eu tenho tido resultados assim. Óbvio, depende da pessoa. Tá? Não depende do médico, não depende do terapeuta, depende da pessoa. Tá bom? Então, espero que eu tenha conseguido explicar um pouco mais e que possa ajudar, né? Seja qual for o seu caso. Amplia mais a visão e boa vida nova para você. Até a próxima.